Olá, amigos do canal da Títulos Pós-Graduações. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um julgamento do STJ que literalmente mudou de opinião a respeito dos honorários advocatícios devidos ou não pela Fazenda Pública nos cumprimentos de sentença submetidos aos regimes de RPV, requisição de pequeno valor. Meu nome é Gustavo Andrade, eu sou procurador do Distrito Federal, coordeno pós-graduações aqui na Títulos e já te convido a se inscrever no nosso canal para que você tenha sempre novidades e muito conteúdo que vai te ajudar na sua preparação profissional. E a pergunta que fica, que o STJ respondeu, é a seguinte. E a pergunta que o STJ respondeu é justamente essa que está aqui na sua tela. Vamos ali com cuidado. É cabível honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnados? Vamos lá, pessoal. Com relação ao cumprimento de sentença, você tem que saber que é aquela fase posterior ao processo de conhecimento. Nós temos ali o processo de conhecimento, no qual se debaterá a matéria de fundo relacionada à lide, aquela relação processual que está ocorrendo entre a Fazenda Pública e a outra parte. E nesse caso, né, quando vai haver um cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, significa que a Fazenda Pública ela foi derrotada no processo principal. E em razão disso, é necessário que se inicie um procedimento, uma fase processual, justamente para que a pessoa ela receba aquele valor da vida que é devido pela Fazenda Pública. E em razão disso é necessário o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. E quando existe uma obrigação de pagar, esse cumprimento de sentença, ao fim e ao cabo, ele vai chegar ou na expedição de um precatório ou na expedição de uma requisição de pequeno valor. E quando será precatório e quando será requisição de pequeno valor, vai depender do valor da condenação. Então, os valores menores, a depender da unidade da federação, vai ser RPV. E valores maiores, precatórios. Isso aqui é o básico para a gente começar o debate a respeito desse julgamento importante do STJ que vai estar na sua prova. E o STJ, ele entendia de forma diametralmente oposta, ele entendia o contrário e nesse julgado ele mudou completamente o seu entendimento. E aí eu coloco aqui na tela já a resposta para que você já saiba do que a gente vai tratar aqui nesse vídeo de hoje. O STJ, em virada jurisprudencial, entendeu que não. Olha aqui na tela como era o entendimento anterior e como ficou o entendimento atual. E depois que a gente fixar o entendimento atual, eu vou explicar para vocês todo esse percurso até chegar a esse entendimento atual, justamente para que você não apenas decore o entendimento atual, o que é muito importante, mas que você também entenda os fundamentos desse julgado, porque esses fundamentos eles podem ser cobrados tanto em provas objetivas como em provas discursivas. Então é fundamental que você tenha esse conhecimento mais aprofundado. Mas colocando aqui na tela o entendimento anterior. Quando o crédito está sujeito ao regime de requisição de pequeno valor, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. E olha aqui o detalhe que eu vou destacar para vocês. Independentemente da existência de impugnação à pretensão executória. Ou seja, mesmo que a Fazenda Pública ela não resistisse à pretensão executória, o STJ entendia que era devido honorários. Então, a gente teve um processo de conhecimento, iniciou-se o cumprimento de sentença para pagamento de um valor sujeito a RPV, requisição de pequeno valor. Anteriormente, o STJ entendia que, ainda que a Fazenda Pública não impugnasse, ela concordasse, não, o que a outra parte está executando está 100% correto, o valor, vou pagar. Ainda assim, a Fazenda Pública, segundo o STJ, deveria ser condenada em honorários advocatícios. E olha só a virada jurisprudencial, completamente contrário ao entendimento anterior, colocando aqui na tela. Entendimento atual. Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor. Percebam que é justamente o contrário do que era a posição do STJ anteriormente. Então ele entende que agora a Fazenda Pública, nesses casos em que ela não impugnar o cumprimento de sentença, ela não deverá
pagar honorários sucumbenciais. E aí eu falei para vocês que era importante a gente saber os fundamentos, justamente para que você não ficasse só na memorização da tese e soubesse os fundamentos desse julgado, que é importantíssimo. E para isso é necessário que a gente faça uma digressão, uma linha do tempo aí, verificando tudo que foi julgado pelo STJ até esse momento atual. É uma linha muito breve e que é importantíssima para que você domine esse conteúdo. Vamos lá, colocando aqui na tela para cada um de vocês me acompanharem. A linha do tempo é a seguinte: em 2003, houve um julgamento do STJ que ele definiu que na execução de título judicial, ainda que não embargada, os honorários sucumbenciais seriam devidos, mesmo que o pagamento estivesse submetido ao precatório. E você vê aqui que a gente está falando de precatório. Então, nesse caso aqui, em 2003, não havia diferenciação nenhuma para o STJ. Qualquer tipo de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, que é uma pretensão executória que aqui era, inclusive, no regime do CPC anterior, era devido honorários advocatícios. E aí veio uma alteração legislativa. Uma medida provisória, ela alterou a Lei 9494 de 1997 para incluir o artigo 1º-D, definindo que não seriam devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. E aí, o que aconteceu? Questionou-se a constitucionalidade desse dispositivo, se era constitucional ou não essa possibilidade de não pagar honorários advocatícios pela Fazenda Pública. E aí o que foi que o STF decidiu? Olha o que o STF decidiu. Ele decidiu, no recurso extraordinário 420.816, a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 9494. E qual foi o fundamento? A impossibilidade de um ente público adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime de precatórios. Porque era necessário, e ainda é, que seja iniciada uma execução. Quando a Fazenda Pública ela é condenada a determinado valor, e principalmente quando é um montante alto, que era o cerne da questão aqui nessa época, era necessária a expedição de precatório. E para a expedição de precatório era necessária a movimentação da parte exequente. Não poderia, finalizado o processo de conhecimento, a Fazenda Pública reconhecer aquele débito e já fazer a inscrição do débito em precatórios. Isso não é possível, e não é possível até hoje. Então, é uma fase necessária. Aí o que é que o STF entendeu com relação aos precatórios? A impossibilidade de um ente público adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime de precatórios. Entretanto, conferiu-lhe a interpretação de que a norma não se aplica às execuções de obrigações legalmente definidas como de pequeno valor, visto que, em tal situação, o processo executivo se acha excepcionalmente excluído do regime a que alude o artigo 100, caput, da Constituição de 1988. Então, nesse momento aqui, o que é que o STF ele fez de interpretação da Lei 9494? Quando estivermos falando de precatórios, a Fazenda Pública não precisa pagar honorários. Quando estivermos falando de RPV, requisição de pequeno valor, aí sim a Fazenda Pública deve pagar honorários. E justamente em razão desse entendimento, o STJ ele evoluiu para ficar de acordo com o STF, e definiu que no ERESP número 676.709 passou a afirmar que não mais seriam cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada. Obviamente, quando há a impugnação, quando a Fazenda Pública ela resiste à execução, aí sempre vai ser devido a honorários advocatícios. Então, isso aí não tem dúvida. E aí o STJ, como eu falei, ele se alinha ao STF. Quando estivermos falando de precatórios e não for embargado, não há condenação em honorários. E com relação ao RPV, há condenação em honorários. Então aqui, quanto às obrigações de pequeno valor, fixou-se o entendimento de que os honorários sucumbenciais são devidos, independentemente de impugnação. Então a gente verifica aqui que está sujeito a RPV, ainda que não houvesse a impugnação por parte da Fazenda Pública, seria devido honorários advocatícios. E aí,
ocorre mais uma vez uma evolução nessa linha do tempo. Ele consolida, né, resumindo aqui o entendimento, que os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas execuções contra a fazenda, sujeitas ao regime de requisição de pequeno valor, ainda que não seja apresentada impugnação. Isso aqui foi recente, março de 2023, consolidou-se esse entendimento no STJ. Porém, havia grande discussão e uma briga enorme por parte da Fazenda Pública, ao falar que, olha, mesmo no regime de RPV, com o CPC de 2015, com o advento do CPC de 2015, eu não posso fazer o pagamento voluntário do RPV. É necessário que haja um procedimento por parte da parte exequente, da parte credora interessada. Olha só o que o CPC de 2015 trouxe de inovação justamente para colocar ainda mais questões nessa problemática. Olha só, o artigo 85 define que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, que é o que a gente está falando aqui, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. E no parágrafo 7º ele fala, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. E você verifica aqui, pessoal, que esse posicionamento aqui, essa norma prevista no CPC, ela fica muito semelhante ao que vinha entendendo. Ela fala já de regime de precatório, de cumprimento de sentença não impugnado, e fica ali muito semelhante. Só que as fazendas públicas, elas não concordavam com isso, justamente porque existe um outro dispositivo do CPC, do próprio CPC, que determina que a parte contrária, a parte exequente, faça o movimento processual para que ocorra esse pagamento do RPV. Olha só o que prevê aqui o artigo 534. Ela fala aqui, ó, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo. E aí tem uma série de requisitos que eu convido você a analisar o CPC e verificar cada um deles. Então, o que é que acontece? Mesmo no caso de RPV, a Fazenda Pública ela não pode pagar voluntariamente, sendo necessário, como eu falei, a adoção desse procedimento previsto no artigo 534 do CPC. E aí, o que passou a entender o STJ? O que é que passou a entender o STJ? Em razão justamente dessa nova interpretação baseada na aplicação do artigo 534 do CPC. Olha só. No cumprimento de sentença, e aqui eu vou deixar na tela para a gente ler junto e aprender junto. No cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar quantia certa, os entes públicos não têm opção de adimplir voluntariamente. Olha isso que interessante. Ainda que não haja impugnação, o Código de Processo Civil vigente impõe rito próprio que deverá ser observado pelas partes, qual seja o requerimento do exequente, que deverá apresentar demonstrativo discriminado do crédito, justamente o artigo 534 que eu acabei de mencionar, seguido da ordem do juiz para o pagamento de quantia, que será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência no banco oficial mais próximo da residência do exequente. Perceba, o Código de Processo Civil, apesar da redação relacionada ao artigo 85, parágrafo 7, não falar de precatórios, que não haveria possibilidade de pagamento de honorários quando nós estivermos falando de precatórios, quando ele vai falar no 534, que é específico do cumprimento de obrigação de pagar pela Fazenda Pública, ele estabelece um rito. Então, olha só que situação se viu a Fazenda Pública. Eu não posso pagar voluntariamente porque o artigo 534 impõe um rito, impõe um procedimento a ser cumprido pela outra parte. Mas, ao mesmo tempo, o artigo 85 ele está dizendo que eu vou ser condenado em honorários quando estiver na interpretação contrário senso, porque ele não abarcou ali a RPV, só abarcou o precatório, eu serei condenado em honorários. E a gente sabe que essa situação, o ordenamento jurídico, uma situação de contradição dentro do ordenamento jurídico, ela tem que ser interpretada justamente para acabar com essa contradição. E foi justamente isso que o STJ evoluiu, felizmente,
para mudar o seu posicionamento. Vamos seguir aqui com os fundamentos do STJ para que você fixe sabendo tudo que entendeu o STJ. Dessa forma, a única conduta que o Estado pode adotar em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial é a de não impugnar a execução e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Veja bem, a única coisa que a Fazenda pode fazer é esperar, não impugnar e efetivamente fazer o pagamento daquele valor devido, caso ela concorde com aquele valor. Não é razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do pagamento de honorários sucumbenciais, conforme previsto no artigo 523, parágrafo 1º do CPC, mas o poder público reconhecendo a dívida. E qual é a forma de reconhecer a dívida? É não impugná-la. Ao deixar de impugná-la e pagando-a também no prazo, tenha de suportar o ônus. Olha só que situação, outra contradição, né? Acontecia. Quando o particular ele pagava voluntariamente aquela dívida, uma execução contra um particular, ele não era condenado em honorários. Agora, quando a Fazenda Pública ela pagava voluntariamente e essa voluntariedade ela é interpretada a partir da não impugnação, ela era condenada em honorários advocatícios. Então, você vê que é um tratamento diferente, um outro fundamento que fez com que o STJ mudasse a sua visão com relação aos honorários. E aí ele avança e fala, por oportuno, recorda-se que se a Fazenda Pública optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, e aqui poderia ser questão de juros, correção monetária, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, seria financeiramente mais favorável à administração pública a impugnação parcial da execução, ainda que com argumentos frágeis de reconhecer a dívida, do que reconhecer a dívida. Por essa razão, manter o entendimento favorável ao cabimento dos honorários advocatícios, ainda que não impugnada a execução, premia o conflito, que é algo que o CPC não quer, e não a solução célere e consensual da lide. Por isso, a mudança dessa jurisprudência desta Corte Superior é necessária. Pense aqui comigo, olha só o que está sendo dito aqui nessa parte do julgado. Se a Fazenda Pública ela impugnasse parcialmente, ou seja, determinado sujeito diz que tem direito a R$100, a R$1.000, e a Fazenda Pública diz que ele tem direito a apenas 900 e impugna essa questão dos R$100 e ao final, o juiz dá ganho de causa ao exequente e fala, não, de fato é R$1.000. Como ele só impugnou R$100, os honorários seriam cobrados sobre os R$100. Agora, se a Fazenda Pública não impugnasse nada, concordasse com o valor e pagasse os R$1.000, a condenação em honorários era sobre os R$1.000. Então, é justamente essa contradição que o STJ coloca e demonstra aqui nessa parte do julgado. Olha só. Recorda-se que a Fazenda Pública pode optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados e os honorários terão como base apenas a parcela controvertida. Então, valeria a pena a Fazenda Pública impugnar por impugnar, alegando às vezes uma diferença mínima de 5, de 10, de 30, R$50, justamente para ocorrer uma redução dos honorários advocatícios. Então, o STJ ele fala, não tem sentido isso, é muito melhor a gente chegar à conclusão de que se a Fazenda Pública não faz nenhum tipo de impugnação, ela não vai ser condenada em honorários advocatícios. E aí, a gente recoloca aqui na tela para você fixar mais uma vez o entendimento, né? Na ausência de impugnação, a pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido ao pagamento por meio de RPV. Então, a regra que você vai ter que levar é a seguinte: se a Fazenda Pública ela não impugnar o cumprimento de sentença, seja ele por precatório, já que está lá previsto no artigo 85, parágrafo 7º do CPC, seja ele por RPV em razão do atual entendimento do STJ, ela não será condenada em honorários advocatícios. A relevância desse julgado, ela é importantíssima, ela é grande. Esse julgado, ele muda o entendimento jurisprudencial do STJ, é uma guinada por completo. E eu tenho certeza que ele terá impacto aí na sua atuação como advogado e também nas provas de concurso. Você que está estudando para concurso público, você precisa ficar atento porque isso é um tema que é
cara de questão de prova envolvendo processo civil, a fazenda pública e pode muito bem estar no seu próximo concurso. Então fique atento, fixe esse entendimento de que não havendo impugnação, não haverá condenação em honorários advocatícios em face da fazenda pública, seja regime de precatório, seja regime de RPV. Gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, mas olha só, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque aí você continua tendo acesso a conteúdos como esse, conteúdos que esclarecem, que explicam e que eu tenho certeza que vão aí aumentar o seu conhecimento jurídico e vai te ajudar tanto em provas como profissionalmente. Estamos te esperando no próximo vídeo.